O sol já brilhava forte quando Eduardo se preparava para deixar o hotel, pouco depois das 8 horas da manhã. Sua visita havia sido breve, mas produtiva. Ao chegar mais cedo, ele ficou surpreso ao descobrir que o problema do ar-condicionado, motivo de sua vinda, já estava sendo resolvido. Isabela, sempre eficiente, havia tomado a iniciativa assim que soube do problema. Ela contatou a equipe de manutenção antes mesmo da chegada de Eduardo, e os técnicos já estavam trabalhando quando ele apareceu. Eduardo não pôde deixar de sentir um misto de admiração e gratidão pela competência de Isabela, que mais uma vez provava seu valor para a equipe. Satisfeito com o andamento da situação e confiante no trabalho de Isabela, Eduardo se acomodou no banco de couro macio de seu carro preto, pronto para partir. Enquanto girava a chave na ignição, ele sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também um alívio por ter uma equipe tão capaz, especialmente Isabela, cuidando das operações do hotel. Enquanto se preparava para sair, algo no espelho retrovisor chamou sua atenção. Uma figura familiar e elegante entrou rapidamente pelas portas giratórias do hotel. Eduardo franziu a testa, reconhecendo imediatamente a silhueta esguia e os cabelos loiros de Vanessa, sua noiva. Droga, murmurou Eduardo, sentindo o coração acelerar. A discussão da noite anterior ainda ecoava em sua mente. Vanessa, com olhos cheios de ciúme, havia acusado Eduardo de passar tempo demais no hotel, especialmente com Isabela. É só trabalho, ele tentará explicar, mas Vanessa não quis ouvir. Sem pensar duas vezes, Eduardo saiu do carro e correu para a entrada. Ao entrar no saguão luxuoso, com seus pisos brilhantes e lustres de cristal, Eduardo avistou Vanessa. Ela caminhava decidida em direção ao balcão da recepção, onde Isabela trabalhava, sem saber da tempestade que se aproximava. Vanessa, Eduardo chamou, sua voz grave ecoando pelo saguão quase vazio. Vanessa parou de repente, virando-se. Seus olhos encontraram os de Eduardo, brilhando com uma mistura de raiva e triunfo. Eduardo, ela disse, sua voz fria. Que coincidência te encontrar aqui. Ou será que não é coincidência nenhuma? Isabela, atrás do balcão, olhou para os dois com uma expressão de confusão e preocupação. Seus olhos iam de Eduardo para Vanessa, sentindo a tensão no ar. Eduardo se aproximou, colocando-se entre Vanessa e o balcão da recepção. Vanessa, vamos conversar em particular, ele sugeriu, sua voz baixa e tensa. Mas Vanessa não se moveu. Seus olhos iam de Eduardo para Isabela, como se estivesse ligando pontos invisíveis entre eles. Por quê, querido? Ela perguntou, sua voz cheia de sarcasmo. Tem algo a esconder? Eduardo gentilmente segurou o braço de Vanessa, sentindo-a tensa sob seu toque. Com cuidado, ele a guiou para longe do balcão da recepção, lançando um olhar de desculpas para Isabela. Eduardo conduziu Vanessa para uma sala de reuniões vazia próxima. Assim que a porta se fechou, Vanessa explodiu. O que está acontecendo entre você e aquela recepcionista? Ela exigiu, seus olhos faiscando de raiva. Eduardo suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Vanessa, não há nada acontecendo, ele disse, tentando manter a calma. Isabela é uma funcionária competente, nada mais. Vanessa soltou uma risada amarga. Então por que você passa tanto tempo aqui? Por que sempre menciona o nome dela? Estamos preparando um evento importante para Arthur Velasquez, Eduardo explicou, sua voz cansada. É crucial para os negócios, você sabe disso. A discussão entre Eduardo e Vanessa continuou por quase meia hora. As vozes, abafadas pelas paredes da sala de reuniões, ocasionalmente se elevavam, fazendo com que os funcionários próximos trocassem olhares preocupados. Finalmente, por volta das 10h30, a porta da sala se abriu. Eduardo saiu, parecendo muito cansado, seguido por Vanessa. Ele havia conseguido acalmar sua noiva, prometendo que passaria mais tempo com ela e menos no hotel. Vanessa, mais calma mas ainda desconfiada, lançou um último olhar de aviso para Isabela antes de sair do hotel. O som de seus saltos altos ecoava no piso de mármore, cada passo cheio de ameaça. Eduardo, por sua vez, parecia exausto e preocupado.
Ele se aproximou do balcão da recepção, onde Isabela permanecia, tensa e nervosa. Isabela, ele começou, mas as palavras lhe faltaram. Está tudo bem, Sr. Eduardo, Isabela respondeu rapidamente, escondendo suas verdadeiras emoções. Devemos nos concentrar nos preparativos para o evento do Sr. Arthur Velasquez. Eduardo assentiu, grato pela mudança de assunto. Sim, você está certa. Arthur Velasquez chega esta tarde. Precisamos que tudo esteja perfeito. Eduardo ficou no hotel, em reuniões e telefonemas, finalizando os detalhes para a chegada de Arthur Velasquez. Sua mente continuava voltando para o confronto da manhã. As acusações de Vanessa, o olhar magoado de Isabela, tudo se misturava em sua cabeça. As horas passaram rapidamente. Eduardo mal teve tempo para almoçar, comendo um sanduíche rápido em seu escritório enquanto revisava a programação do evento pela 1000ª vez. Eram quase 15 horas quando algo inesperado aconteceu. Vanessa apareceu no hotel, para a total surpresa de Eduardo e Isabela. Ela estava linda em um vestido vermelho que realçava suas curvas, seus cabelos loiros perfeitamente arrumados. Vanessa, Eduardo exclamou, genuinamente surpreso. Ele olhou rapidamente para seu relógio antes de continuar. Querida, você não disse que só viria para a hora do evento? Vanessa sorriu, um sorriso que não chegava aos seus olhos. Mudei de ideia, ela disse, sua voz doce, mas com um toque de desafio. Achei que seria bom ajudar com os preparativos para a recepção do Sr. Velasquez. Afinal, sou sua noiva. Devo estar ao seu lado em momentos importantes como este, não acha? Eduardo e Isabela trocaram olhares rápidos de preocupação. A presença inesperada de Vanessa adicionava uma nova camada de tensão aos já estressantes preparativos. Claro, querida, Eduardo conseguiu dizer, tentando manter a calma. Sua ajuda será bem-vinda. Isabela, mantendo seu profissionalismo, assentiu educadamente para Vanessa antes de voltar sua atenção para os preparativos finais, embora fosse visível que ela estava desconfortável com a situação. Vanessa, por sua vez, começou a circular pelo saguão, seus olhos observando cada detalhe, especialmente as interações entre Eduardo e Isabela. Sua presença era como uma nuvem de tempestade, pronta para desabar a qualquer momento. O tempo parecia se arrastar enquanto todos aguardavam a chegada de Arthur Velasquez. A tensão no ar era quase palpável, com Eduardo dividindo sua atenção entre os preparativos finais, as demandas silenciosas de Vanessa e a eficiência discreta de Isabela. Finalmente, às 16h30 em ponto, o carro de Arthur Velasquez parou em frente ao hotel. Eduardo, Vanessa e Isabela se posicionaram para recebê-lo, cada um tentando esconder a tensão que sentiam. Arthur saiu do carro, imponente em seu terno italiano impecável. Alto, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, ele exalava poder e sofisticação. Seus olhos atentos percorreram o trio que o aguardava, notando imediatamente o clima estranho entre eles. Eduardo, meu caro, Arthur exclamou, sua voz grave e confiante ecoando no ar da tarde. Ele apertou a mão de Eduardo firmemente, seus olhos avaliando cada reação. Este hotel é ainda mais impressionante pessoalmente. Seus olhos se moveram para Vanessa e Isabela, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. E quem são essas adoráveis senhoras? Eduardo fez as apresentações, sua voz traindo um leve nervosismo. Arthur, esta é minha noiva, Vanessa. Vanessa deu um passo à frente, seu sorriso deslumbrante. É um prazer conhecê-lo, Sr. Velasquez. Eduardo fala muito sobre o senhor. Arthur beijou a mão de Vanessa galantemente, seus olhos brilhando com interesse. O prazer é todo meu, minha cara. E devo dizer, Eduardo é um homem de sorte. Eduardo então se virou para Isabela, que aguardava pacientemente. Esta é Isabela, nossa recepcionista-chefe e organizadora do evento desta noite. Ela não só cuidará pessoalmente de todos os detalhes de sua estadia, Sr. Velasquez, mas também está à frente de toda a organização do jantar e coquetel em sua homenagem. Isabela estendeu a mão profissionalmente. É uma honra recebê-lo, Sr. Velasquez. Espero que sua estada conosco seja excepcional.
Tenho certeza que será, minha cara. Eduardo parece ter um talento para se cercar de pessoas excepcionais. Vanessa observou a interação com olhos estreitos, sua mão apertando o braço de Eduardo com mais força. Eduardo, sentindo a tensão crescer, rapidamente interveio. Arthur, irei acompanhá-lo pessoalmente ao seu quarto. Tenho certeza que você gostará de descansar um pouco antes do coquetel desta noite. Enquanto o grupo se movia para dentro do hotel, Arthur lançou um último olhar curioso para trás, observando a dinâmica entre Eduardo, Vanessa e Isabela. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, como se ele tivesse acabado de descobrir algo interessante. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Enquanto Arthur descansava em sua suíte, o hotel fervilhava com os preparativos finais para o coquetel. Isabela coordenava tudo com eficiência silenciosa, evitando interações desnecessárias com Eduardo e Vanessa. Eduardo, por sua vez, se encontrava em uma posição delicada. Ele alternava entre supervisionar os preparativos, atender às demandas sutis de Vanessa e tentar manter uma aparência de calma e controle. O relógio parecia correr, e antes que percebessem, já passava das 18 horas. O salão principal do hotel havia sido transformado em um espaço de tirar o fôlego. Lustres de cristal brilhavam sobre mesas cobertas com toalhas de linho branco, onde taças de champanhe esperavam para serem servidas. Arranjos de flores exuberantes adornavam cada canto, enchendo o ar com um perfume suave e elegante. Às 19 horas em ponto, como se respondendo a um comando silencioso, os primeiros convidados começaram a chegar. O som de vozes animadas e risos discretos logo preencheu o ambiente. Executivos importantes, políticos locais e figuras proeminentes do mundo dos negócios circulavam pelo salão, criando um burburinho de conversas animadas. Eduardo, vestindo um smoking impecável, circulava entre os grupos com Vanessa a tiracolo. Juntos, eles formavam um casal de tirar o fôlego, atraindo olhares admirados por onde passavam. Eduardo, meu rapaz, exclamou um dos convidados, um senhor de meia idade com um charuto apagado entre os dedos. Este evento está simplesmente magnífico. Você realmente superou a si mesmo desta vez. Eduardo sorriu, aceitando o elogio com graça. Obrigado, Sr. Thompson. Mas o mérito não é só meu. Tenho uma equipe excepcional. Seus olhos inconscientemente buscaram Isabela na multidão. Ela estava elegante em um vestido azul marinho simples, mas elegante, movendo-se discretamente entre os convidados, garantindo que tudo corresse sem problemas. Vanessa, notando o olhar de Eduardo, apertou seu braço com mais força. Querido, ela murmurou, sua voz doce, mas com uma ponta de aviso, acho que vi Arthur Velasquez por ali. Não deveríamos cumprimentá-lo? Eduardo assentiu, permitindo que Vanessa o guiasse pela multidão. Arthur estava no centro de um grupo de executivos, sua presença imponente atraindo a atenção de todos ao seu redor. Arthur, Eduardo chamou, estendendo a mão. Espero que esteja aproveitando a noite. Arthur se virou, um sorriso largo iluminando seu rosto. Eduardo, meu caro. E a encantadora Vanessa. Este evento é simplesmente esplêndido. Você certamente sabe como impressionar. O ar fresco da noite o recebeu quando ele abriu as portas do terraço. A cidade brilhava abaixo, um tapete de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso do dia em seus ombros. Ao se aproximar da grade do terraço, ele ficou surpreso ao encontrar Isabela lá, apoiada no parapeito, olhando para as luzes da cidade. Ela se virou ao ouvir seus passos, a surpresa evidente em seus olhos. Senhor Eduardo, ela disse suavemente, sua voz quase um sussurro na noite. O evento foi um sucesso. Eduardo se aproximou de Isabela com passos lentos, como se o tempo tivesse desacelerado para aquele momento. A luz suave da lua acariciava o rosto dela, ressaltando a delicadeza de seus traços, enquanto seus olhos, ainda marcados pelo cansaço, irradiavam uma beleza silenciosa e irresistível. Isabela estava deslumbrante em um vestido de gala azul escuro, que fluía suavemente ao seu redor, destacando sua elegância com simplicidade. A cor realçava sua pele, enquanto o design discreto e sofisticado transmitia uma beleza serena e refinada.
Ela parecia radiante sob a luz da lua, emanando uma presença encantadora que atraía olhares sem esforço. Ele respirou fundo, sentindo o aroma doce e sutil que emanava dela, uma fragrância que parecia despertar algo adormecido dentro dele. Graças a você, Isabela. Sua voz saiu suave, quase como um segredo compartilhado apenas entre eles. Seu trabalho foi perfeito. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão palpável, como se o ar ao redor estivesse eletrificado. Eduardo sabia que deveria se afastar, que deveria voltar para Vanessa. Mas a presença de Isabela o atraía com uma força invisível, algo mais forte do que qualquer dever ou promessa. Isabela, ele começou, a voz rouca, embargada por uma emoção que ele não conseguia mais conter. Isabela o olhou diretamente, seus olhos brilhando intensamente sob o véu prateado da noite. Ela não precisou dizer muito, o leve tremor em sua respiração e o brilho nos lábios já revelavam o que estava por vir. Sim, Sr. Eduardo? Ela respondeu, sua voz sendo um sussurro que deslizava pelo vento, carregado de desejo e vulnerabilidade. O espaço entre eles foi diminuindo, como se os dois fossem atraídos um para o outro por uma força incontrolável. Eduardo podia sentir o calor do corpo dela, o leve toque de sua respiração contra a pele dele. O perfume de Isabela se intensificava, envolvendo-o em uma aura de doçura e desejo. Seus rostos se aproximaram ainda mais, os lábios a centímetros de distância, prontos para cruzar a linha que separava o mundo da razão e o da paixão. Por um breve momento, o tempo pareceu parar, e o universo inteiro se resumiu àquele instante único de conexão, onde nada mais importava além do toque iminente dos lábios. De repente, a porta do terraço se abriu com um estrondo. Eduardo! A voz de Vanessa cortou o ar como uma lâmina, quebrando o momento de tensão entre ele e Isabela. Os dois se afastaram bruscamente, como se tivessem sido pegos em flagrante. Vanessa surgiu na entrada, uma visão de pura fúria. Vestida impecavelmente, com um vestido de gala que exalava poder, seus olhos brilhavam de raiva. Nas mãos, ela segurava uma taça de champanhe que tremia junto com seu corpo. Então é isso? A voz dela era baixa, mas carregada de veneno. É por isso que você tem passado tanto tempo aqui? Eduardo tentou dar um passo à frente, as mãos erguidas em um gesto desesperado. Vanessa, por favor, não é o que você está pensando. Ele tentou explicar, o coração disparado, mas sabia que as palavras já não adiantariam. Não é o que eu estou pensando? Vanessa interrompeu, a fúria crescendo em seus olhos. Eu vejo exatamente o que está acontecendo aqui. Ela caminhou em direção a Isabela, os saltos ecoando no chão como o prelúdio de uma tempestade. Sua vadia! Ela gritou, mirando Isabela com um olhar que parecia capaz de queimar. E então, num movimento rápido e dramático, Vanessa ergueu a taça de champanhe e, sem hesitar, jogou todo o conteúdo no rosto de Isabela. O líquido dourado escorreu pelo rosto e cabelo de Isabela, que ficou completamente paralisada, com os olhos arregalados de choque. O silêncio pesado da cena só foi quebrado pela respiração ofegante de Vanessa. Isso é o que você merece! Vanessa disparou, a voz carregada de desprezo. Acha que pode roubar o meu noivo e sair impune? Eduardo, visivelmente abalado, tentou intervir, colocando-se entre as duas. Vanessa, para com isso! Você está fazendo uma cena! Ele disse, tentando soar firme, mas a situação já estava completamente fora de controle. Isabela, completamente encharcada, mal conseguia conter as lágrimas. Tremendo, ela murmurou. Com licença. Tentou passar por Vanessa, com a cabeça baixa, mas a fúria de Vanessa não a deixaria sair tão facilmente. Vanessa a segurou pelo braço com força, suas unhas cravando-se na pele de Isabela. Aonde você pensa que vai? Ela gritou, os olhos faiscando de raiva. Acha que pode simplesmente fugir depois de tentar roubar o meu noivo? Isabela gaguejou, os olhos marejados. Eu não, a voz dela era um fio de medo e vergonha. Eduardo, agora tomado pela culpa, segurou Vanessa com firmeza, afastando-a de Isabela. Chega, Vanessa! Ele exclamou, desesperado.
Isso foi longe demais. Nesse momento, atraídos pelo barulho, alguns funcionários do hotel e os últimos convidados que ainda não haviam partido começaram a se aproximar do terraço, curiosos para ver o que estava acontecendo. Sussurros e olhares chocados preencheram o ar, aumentando a tensão da cena. Vanessa, percebendo a plateia, soltou uma risada amarga que ecoou pela noite. Ótimo! Que todos vejam o tipo de homem que Eduardo realmente é. Eduardo olhou em volta, desesperado. Viu os rostos chocados dos espectadores, a expressão magoada de Isabela, e os olhos cheios de fúria de Vanessa. Naquele momento, ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O império que ele havia construído, o relacionamento que acreditava ser sólido, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. O silêncio que se seguiu ao confronto no terraço era ensurdecedor. Os espectadores, chocados, começaram a murmurar entre si, suas vozes um zumbido de fofoca e especulação. Eduardo, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele, tentou recuperar o controle da situação, mesmo sabendo que o dano já estava feito. Por favor, todos voltem para o salão, ele disse, sua voz trêmula mais firme, tentando manter um último vestígio de autoridade. O evento acabou. Lentamente, os convidados e funcionários começaram a se dispersar, lançando olhares curiosos por cima dos ombros enquanto saíam. Cada olhar, cada sussurro, era como uma punhalada para Eduardo, lembrando-o do escândalo que acabará de explodir. Isabela, aproveitando a distração, escapou rapidamente do terraço. Seus passos apressados ecoaram pelo corredor, carregando com eles a promessa de sonhos desfeitos e corações partidos. Eduardo ficou sozinho com Vanessa, o ar entre eles carregado de acusações não ditas e promessas quebradas. Vanessa, que parecia ter perdido toda a energia após sua explosão, desabou em uma cadeira próxima. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, borrando sua maquiagem perfeita, transformando a bela e confiante mulher em uma visão de desespero. Como você pôde, Eduardo? Ela sussurrou, sua voz carregada de mágoa e traição. Cada palavra era como uma faca torcendo-se no peito de Eduardo. Eduardo se aproximou dela, hesitante, sentindo o peso de suas ações como nunca antes. Vanessa, eu sinto muito. Isso não deveria ter acontecido. As palavras pareciam vazias, inadequadas para expressar a complexidade da situação. Antes que Vanessa pudesse responder, a porta do terraço se abriu novamente. Era Arthur Velasquez, sua expressão uma mistura de curiosidade e desaprovação. Eduardo, meu caro, disse Arthur, seu tom sério cortando o ar tenso. Acho que precisamos conversar. Em particular. Eduardo assentiu, sentindo um nó no estômago apertar ainda mais. Ele sabia que não era apenas seu relacionamento pessoal que estava em jogo agora, mas também seu futuro profissional. Anos de trabalho árduo e negociações cuidadosas poderiam ser desfeitos em uma única noite de indiscrição. Vanessa, por favor, espere por mim no quarto, Eduardo disse suavemente, sua voz carregada de remorso. Conversaremos assim que eu terminar com Arthur. Vanessa se levantou, enxugando as lágrimas com as costas da mão, um gesto que a fez parecer surpreendentemente vulnerável. Sem dizer uma palavra, ela saiu do terraço, deixando para trás apenas o eco de seus saltos e o perfume de seu perfume caro. Arthur olhou para Eduardo, seus olhos penetrantes parecendo ver através de todas as camadas de desculpas e justificativas que Eduardo poderia oferecer. Sabe, Eduardo, ele começou, sua voz calma, mas carregada de desapontamento, quando vim aqui, estava preparado para fechar um grande negócio. Mas agora, bem, digamos que tenho minhas dúvidas sobre a estabilidade de sua liderança. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Anos de trabalho duro, de construção cuidadosa de sua reputação, pareciam estar desmoronando diante de seus olhos. Arthur, eu posso explicar. Arthur ergueu a mão, interrompendo. Seu gesto era firme, mas não indelicado. Não esta noite, Eduardo. Amanhã, às 9 horas, em meu quarto. Teremos uma longa conversa sobre o futuro de nossos negócios. Com isso, Arthur saiu, deixando Eduardo sozinho no terraço,
enfrentando as consequências de suas ações e as incertezas do futuro que se desenrolava diante dele.